Olá! Veja os destaques desta edição. Ainda é grande a procura pela vacina contra a febre amarela. Debate público discute autismo severo. Frente parlamentar debate reforma da Previdência. E o Câmara Rio Notícias começa agora. 9 casos de febre amarela já foram confirmados no estado do Rio e a doença avança. A Secretaria Municipal de Duque de Caxias investiga a suspeita de contaminação de uma pessoa no município da Baixada Fluminense. Nos postos de vacinação, muitos buscam se proteger da doença. Veja na reportagem de Aline Bordalo. Já virou rotina. Toda manhã, uma imensa fila se forma em frente ao centro de vacinação Dr. Álvaro Aguiar, na Cinelândia. Cada caso confirmado de febre amarela no estado faz a procura aumentar. Vai assustando, né? A gente não vê nenhuma posição do governo com relação à estrutura sanitária do estado, do município. Então você não vê que alguma prevenção que não seja a vacinação possa solucionar ou evitar qualquer tipo de problema, né? Já está vindo para cá, chegou em São Pedro da Aldeia, então daqui a pouco já está aqui pertinho. Dos 64 municípios considerados prioritários por causa da proximidade com Minas Gerais e Espírito Santo, 44 já têm as doses necessárias para vacinar os habitantes. A Secretaria de Saúde reitera que até o fim do ano toda a população do Rio de Janeiro estará protegida da febre amarela. Quem vai viajar para áreas de risco tem pressa. É o caso de Juliana. É a terceira vez que ela e o pequeno Arthur, de 2 anos, tentam se vacinar. Filas quilométricas e eu não consegui pegar senha. Já tentei 3 dias consecutivos e não consegui. Alguns países estão exigindo que os turistas brasileiros tomem a vacina, mas o certificado internacional para viagens só está sendo emitido no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Lembrando que a vacina não é indicada para menores de 9 meses, adultos acima de 60 anos, gestantes e mulheres amamentando crianças menores de 6 meses, pacientes com imunodeficiência e alérgicos a ovo de galinha e derivados. A vacina tem validade de 10 anos. Quem já tomou 2 doses está imune para sempre. Os postos funcionam a partir das 7 da manhã, com distribuição de senhas. A vacinação começa às 8. Fiquei mais ou menos 1h30, mais ou menos isso. Eu cheguei 10 para as 9 e saí agora 10h10. Além da Gabriela, a Juliana e o Arthur finalmente conseguiram se vacinar. Frente Parlamentar contra a reforma da Previdência Nacional realizou um debate para discutir os impactos das mudanças. A reportagem é de Gabi de Saboia. Lideranças políticas das esferas federal, estadual e municipal se reuniram no plenário da Câmara Municipal para debater sobre as novas regras previdenciárias que, se forem aprovadas, irão atingir trabalhadores dos setores público e privado. A função é conscientizar, ou mais que isso, chamar as pessoas para dizer, interessa a nós, interessa a todo mundo. Para te dar um exemplo, eu tenho 55 anos, tenho 34 anos de contribuição. Pela regra atual da Previdência, eu deveria trabalhar mais 3 anos, eu me aposentaria com 58 anos. Se a reforma, como está colocada, for aprovada, eu terei que trabalhar mais 15 anos, porque eu tenho 34 anos de contribuição, preciso ter 49, então tem que somar mais 15. Então, ao invés de me aposentar aos 58, eu me aposentarei aos 70. Então essa é uma regrinha básica para a gente compreender a importância dessa discussão. Pelas regras propostas pelo governo, o trabalhador que desejar se aposentar recebendo aposentadoria integral deverá contribuir por 49 anos. Com as mudanças propostas por meio da reforma da Previdência Social, o governo federal estima que deixará de gastar cerca de 740 bilhões de reais em 10 anos. Os críticos da reforma acreditam que a reforma previdenciária pode tirar direitos dos trabalhadores. Se essa proposta de reforma for aprovada, ela vai produzir uma grande injustiça no Brasil, porque ela pune sobretudo os mais pobres. Sem a reforma, como o governo pode sanar esse déficit previdenciário? Se a Previdência Social tem problemas de caixa, vamos fazer o debate de como aumentar a receita da Previdência Social. O autismo severo é uma das formas mais graves desse tipo de transtorno. Para discutir diagnósticos e tratamentos, a vereadora Luciana Novaes promoveu um debate público no Salão Nobre da Câmara Municipal. A reportagem é de Sérgio Costa. No meio do debate público, um jovem se incomoda com a tosse da suposta mãe. Mas o rapaz é um ator e simula a reação de um paciente com autismo severo. Não é o Davi.
Não é o meu filho, é um ator. Olhares atentos e a emoção de uma das participantes. A simulação mostra a rotina das famílias, que buscam garantir melhor qualidade de vida. Vera tem um filho com autismo severo. Já são 17 anos tentando superar os desafios. Eles não tomam banho sozinhos, eles não vão ao banheiro sozinhos, né? Alguns não vão ao banheiro, tem que usar fralda, isso mesmo sendo já adulto. A gente tem que pensar que o autista jovem, criança, vai crescer, então ele vira um adolescente, ele vira um adulto, ele vira um idoso. E, de uma forma geral, ele desaparece depois dos 18 anos. É como se ele ficasse curado. E desaparece mesmo, porque aí não tem nenhuma política pública, não tem mais nada, tudo dá terminalidade. O objetivo foi discutir políticas públicas. Além do difícil diagnóstico, muitos pacientes com autismo severo crescem e não recebem tratamento adequado. Sair da invisibilidade é o primeiro passo. O chamado autismo de baixo funcionamento supera as dificuldades de habilidades sociais e de comunicação, comum na maior parte dos pacientes com as formas moderada e leve da doença. Mas é possível que os avanços aconteçam se a assistência for correta. É preciso que desde a idade bem precoce, preferencialmente já a partir dos 3 anos, eles sejam estimulados para poderem desenvolver suas habilidades, para poderem desenvolver novas capacidades. Por isso, a saúde pública, a intervenção junto com a escola, a intervenção junto com a família é tão fundamental. O desafio de ter a cidadania garantida passa por vários setores, como educação e saúde. As mães que lutam por políticas públicas precisam de ações rápidas, que dependem da criação de novas leis. Então nós precisamos estar conscientizando a nossa população, fazer uma campanha mesmo de conscientização, saber o que essas crianças precisam e estar intervindo para que realmente se faça políticas públicas para essas pessoas. A Comissão de Esportes e Lazer fez mais uma vistoria nas instalações utilizadas durante os Jogos de 2016. A repórter Gabi de Saboia conta como foi essa fiscalização no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. A vistoria ocorreu nas arenas 1 e 2, no Centro Olímpico e no Velódromo. Vereadores da Comissão de Esportes e Lazer da Câmara Municipal estiveram junto com o ministro Leonardo Pisciani. Eles estão fazendo um levantamento sobre o legado olímpico e avaliam as condições dos equipamentos esportivos da cidade que estão ou deveriam estar à disposição da população e das entidades esportivas. A construção do parque custou 2,5 bilhões e deveria ser o maior legado deixado pelos Jogos à cidade. Já houve tentativas de passar a área à iniciativa privada, mas nenhuma empresa se interessou. A gestão de quase todas as instalações é do Ministério do Esporte, que agora ganhou mais autonomia. O presidente Michel Temer transformou a Autoridade Pública Olímpica, criada em 2011, na Autoridade de Governança do Legado Olímpico, uma autarquia vinculada ao Ministério do Esporte que centraliza a gestão do legado olímpico. Essa nova autarquia tem a competência de viabilizar a adequação, manutenção e a utilização desses espaços olímpicos e paralímpicos. Eu acho que a partir de agora, nos próximos dias, no próximo mês que virá, nós ganharemos muita velocidade. O Ministério assumiu aqui a gestão desses equipamentos no dia 26 de dezembro. O Ministério não é propriamente um órgão que tenha um braço executivo forte, ele é um fomentador, um regulamentador do esporte brasileiro, e com a GLO nós ganhamos esse braço executivo que nos dará os instrumentos necessários para uma gestão eficiente do Parque Olímpico. Nós ficamos também bastante felizes com a sanção de ontem, dando plenos poderes ao ministro para poder fazer essa roda girar com mais rapidez. É isso que a população do Rio de Janeiro espera, para nós transformarmos verdadeiramente aonde ainda não é legado olímpico, que é um largado olímpico, em legado olímpico. Apesar do corte de mais de 42 bilhões do orçamento geral da União, anunciado pelo governo federal, o ministro do Esporte garantiu que a pasta manteve os recursos. Nós reservamos 45 milhões, que é o valor máximo que nós usaremos na manutenção, e não só na manutenção, também no desenvolvimento de atividades no Parque Olímpico no ano. O velódromo, onde aconteceram provas de ciclismo da Olimpíada do Rio, está com ar-condicionado ligado desde o fim dos Jogos. O gasto estimado só em energia elétrica para esse ano no local é de 3,5 milhões.
O velódromo foi a obra mais polêmica da Olimpíada, uma das últimas a serem entregues para os Jogos e custou 143 milhões de reais. O ministro garantiu que o Parque Olímpico não será um elefante branco e que já existe um calendário para esse ano. O velódromo será destinado às provas de ciclismo. A Arena 1 deve permanecer como espaço para competições e eventos. A Arena 2 deve ser transformada em centro de treinamento para algumas modalidades e será a arena mais voltada para o social. Vamos agora às notícias desta segunda-feira do Diário Oficial da Câmara. Projeto de lei do vereador David Miranda assegura o direito à utilização dos sanitários localizados nos órgãos públicos, de acordo com a identidade de gênero, independente do registro civil. Já a sessão O Tema trouxe um debate sobre o projeto de lei do vereador Carlos Bolsonaro, que cria o programa Escola Sem Partido. O DCM também destacou a lei que torna obrigatória a instalação de placas de sinalização alertando para a existência de tubulação de gás da SEG. A autoria foi do vereador Rogério Rocal. O vereador Raimon realizou 2 reuniões para discutir o Plano Municipal de Educação. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.